Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje iremos iniciar o volume 3, certo? Com o capítulo 16, as bacias hidrográficas, né? Página 78. Vamos estudar um pouquinho sobre essa grande diversidade, né, das bacias hidrográficas do nosso Brasil, certo? Bom, a gente começa pelo conceito, né? O que são bacias hidrográficas? Bom, bacia hidrográfica é uma área drenada, né, por uma rede de rios, onde há um curso de água principal que terá sua foz em outro rio ou no mar, certo? Lembrando que a bacia hidrográfica, né, ela tem origem através dos desníveis, né, dos terrenos, que é o relevo, que orientam os cursos de água, né, sempre das áreas mais altas para as áreas mais baixas, né, por exemplo, os vales, né, onde está o leito de um rio. E a bacia hidrográfica delimitada, né, que ela é através dos divisores de água, né. Então, por meio desses divisores de água, né, que são as partes mais altas do relevo, né, de determinada região, fazendo com que as águas, né, escoem das áreas mais altas para as partes mais baixas, certo? Bom, por sua vez, né, o local onde o rio deságua, né, em outro curso ou corpo de água com os oceanos, né, lagos e lagoas, mares ou outro rio, é chamado de foz, né? Foz, que significa o final de um rio, certo? Ou seja, é o ponto onde um rio termina. Os rios, né, importantes, né, são importantes transformadores, né, do relevo e acabam por transportar sedimentos, né, que vão sendo acrescentados às suas águas ao longo do seu curso. Por conta disso, né, dependendo da maneira em que os sedimentos são depositados na região, né, de deságue do rio, a foz pode assumir duas formas, que é a foz, né, estuário e a foz em delta. Como assim? Bom, a foz em estuário ela ocorre quando a ligação entre um rio, né, e outro curso ou corpo de água se dá por meio da ligação direta, certo? Já a foz delta é o deságue que ocorre em meio aos canais, né, formados por brancos, certo? De sedimentos depositados. Bom, e a rede hidrográfica brasileira? O Brasil, ele é um país privilegiado, certo? Por cerca de 14% da água doce superficial do planeta ocorre em seus rios. Esse percentual representa, né, o dobro de todos os rios, né, da Oceania e é 42% superior, né, ao da Europa, com 25% maior que o dos continentes africano. Então, aproximadamente 90% do território brasileiro recebe chuvas, né, abundantes durante o ano, o que favorece, né, a formação de uma extensa e densa rede hidrográfica. Então, o Brasil possui uma das mais extensas e diversificadas, né, redes fluviais do mundo, divididas, né, em 12 regiões hidrográficas, como você pode observar no mapa. Bom, a primeira, né, que é a maior rede hidrográfica, né, que é a amazônica, certo? E em seguida vem Tocantins, Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Pará, Paraguai, Uruguai e o Atlântico Sul, ok? Bom, a bacia do Rio Paraná. As bacias hidrográficas, ou ainda as regiões hidrográficas, podem ser divididas em subbacias, certo? Que tem como principal um afluente da bacia principal, que são chamadas de microbacias, que tem como rio principal um afluente da subbacia. Um exemplo para melhor entendimento é a bacia hidrográfica do Rio Paraná. Né? Dentro dela está a subbacia do Rio Iguaçu. Dentro dessa bacia, né, dessa subbacia, por sua vez, há uma microbacia do Rio Chupim, como vocês podem observar nesse mapa, nessa imagem aí, ok?
E as principais bacias hidrográficas brasileiras. Bom, as bacias, né, que mais se destacam são a bacia amazônica, né, como foi falado anteriormente, que é a maior, a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, a bacia hidrográfica do São Francisco e a bacia hidrográfica do Paraná, certo? Vamos conhecer algumas características de cada um. A gente começa, né, com a maior bacia hidrográfica brasileira, né? Essa que é a bacia amazônica, certo? A bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né, que é a mais extensa rede hidrográfica do globo terrestre, ocupando uma área superior, né, a 7 bilhões de quilômetro quadrado, né? Desde as suas nascentes, que fica na Cordilheira dos Andes, certo, no Peru, até a sua foz, né? Lembram? Final de um rio, né? E no caso, no final da bacia amazônica é no Oceano Atlântico, na região norte do Brasil, né? Que é o encontro do Rio Negro e Solimões, certo? Então, essa bacia continental, ela se estende, né, sobre vários países da América do Sul, né, que são Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e o Brasil, ok? Ela também corresponde a 42%, né, da área do país, né, e possui uma quantidade de água 3 vezes maior do que outras regiões hidrográficas, ok? A bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. A bacia, né, ela apresenta importância, né, no contexto nacional, né, pode ser caracterizada pela expansão do cultivo de grãos, né, e pelo grande potencial hidroenergético, certo? Ocupa uma área que corresponde a 10,8% do território nacional e abrange os estados de Goiás, Tocantins, Paraná, Maranhão, Mato Grosso e o Distrito Federal, ok? E a bacia hidrográfica do São Francisco, né, do nosso Nordeste, ela tem grande importância, né, para o país, né, não apenas pelo volume de água, né, transportada em uma região semiárida, mas também pelo potencial hidrelétrico, né, de aproveitamento, com 13% do total brasileiro, e por sua contribuição econômica para a região, certo? Bom, e sua nascente? Né? A nascente do Rio São Francisco, né, fica na Serra da Canastra, em Minas Gerais, certo? A região hidrográfica do Rio São Francisco corresponde a 7,5% da área, né, do país. O Rio São Francisco, né, que tem cerca de 2.800 quilômetros de extensão, né, como eu falei, nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e segue em sentido sul-norte pela Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso, né, para o sudeste e chega à sua foz, que é no final, né, final no Oceano Atlântico, entre Alagoas e Sergipe. Então, a região hidrográfica abrange 7 estados brasileiros: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e o Distrito Federal. E a importância dessa bacia é o fato de ela percorrer por parte, né, muito seca e quente do país. O semiárido nordestino, né, caracterizado pelos períodos críticos, né, de prolongadas secas devido a baixos índices de chuva e altas taxas de evaporação. Por isso, o Rio São Francisco, né, desempenha um importante papel nessa região, né, que corresponde a cerca de 50% da bacia hidrográfica. E a última, a bacia hidrográfica do Paraná. Bom, a bacia, né, ela apresenta grande importância no contexto nacional, pois possui o maior desenvolvimento econômico, né, do país e cerca de 30% do contingente populacional, certo? Ocupa uma área que corresponde a 10% do território brasileiro, abrangendo as seguintes unidades federativas: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e o Distrito Federal. E os principais desafios, né, enfrentados pelas bacias hidrográficas. Mesmo as bacias hidrográficas, né, tendo desafios individuais, os principais desafios são recorrentes em quase todas as bacias brasileiras, né, como consequência do processo de ocupação humana e urbanização das regiões, que são elas:
a construção de barragens, né, o crescimento desordenado das cidades e a estruturação de hidrovias. Na construção de barragens, né, ocorre grandes lagos artificiais, né, que são construídos para a implementação de usinas hidrelétricas, né, que ocorre principalmente em um rio, né, de um planalto. Já o crescimento desordenado das cidades, né, esse crescimento urbano gera uma grande quantidade de lixo, né, e esgoto, que na maioria das vezes não recebe o tratamento adequado e é lançado nos rios. A estruturação das hidrovias, né, as obras de drenagens e alargamento das margens pode gerar problemas relacionados à mudança do curso natural, certo? Águas subterrâneas. O que são águas subterrâneas? São aquelas, né, que se localizam abaixo da superfície da Terra, né, preenchendo os poros do solo, né, ou vazios das rochas sedimentares e falhas das rochas compactas, como as metamórficas ou as magmáticas. Essas águas desempenham um papel essencial na manutenção da unidade do solo, né, do fluxo dos rios, lagos e brejos. Em nosso planeta, elas representam 21% do total da água, né, ou 97% da água doce não é congelada. As águas subterrâneas encontram-se relativamente, né, mais bem protegidas dos agentes de contaminação, que afetam rapidamente a qualidade das águas dos rios. Mesmo assim, estão sujeitas a impactos, né? Por exemplo, a contaminação e a superexploração. Na contaminação, ela ocorre pela ocupação humana, né, inadequada de uma área de recarga dos aquíferos, pela infiltração, né, de restos industriais e também pelo vazamento das redes de esgoto, né, e galerias de águas de chuva, por aterros sanitários e lixões e pelo uso de defensivos agrícolas, né, pelos depósitos de lixo próximo dos poços, né, mal construídos ou abandonados. Já a superexploração, né, é a extração de água subterrânea que ultrapassa os limites de recarga do aquífero, né, iniciando um processo de rebaixamento do nível, né, da água, certo? Mais de 50% da população mundial poderia ser abastecida por reservas, né, de águas subterrâneas, e no Brasil, aproximadamente 61% da população ela é abastecida para fins domésticos, como a água, né, subterrânea, sendo que 6% desse autoabastecimento das águas de poços rasos, 12% é diretamente de nascentes e 43% de poços profundos. E os principais aquíferos brasileiros? Os principais aquíferos brasileiros são o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão, atualmente chamado Sistema Aquífero Grande Amazônia, que apesar de ser menor, né, em tamanho do que o Guarani, possui um volume de água 2 vezes maior. O aquífero Alter do Chão, né, é a extensão superficial, né, do Alto do Chão, que é menor que a do aquífero Guarani, mas ele tem maior volume de água. Dados preliminares apontam um volume de água superior a 86 mil quilômetros, né, no aquífero Alter do Chão. Já no aquífero, né, Guarani, né, no Brasil, ele é um imenso aquífero que tem 70% de suas águas, né, nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e está presente em 8 estados brasileiros. O aquífero Guarani, né, esse grande reservatório de água subterrânea, também abrange partes dos territórios de países vizinhos, como Portugal, né, Uruguai, Paraguai e Argentina. O aquífero Guarani, né, já foi considerado o maior do mundo, né? No entanto, estudos já comprovaram que ele é menor, né, do que se supunha. Então, sobretudo, possui um volume e qualidade das águas inferiores, né, aos estimados inicialmente. Isso não tira, né, porém, sua importância para o Brasil e para os países nos quais ele está presente. Ok, gente? Bom, esse foi o capítulo de hoje, certo? Façam a leitura
e em seguida responda às atividades. Beijos e até a próxima aula.